Muito bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é dia 13 de outubro de 2020. Hoje iniciamos a leitura do Novo Testamento. Eu espero que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração na leitura do Antigo Testamento. Foram muitos textos e muitas mensagens preciosíssimas que encontramos ali no Antigo Testamento. Também quero destacar que, se não tivéssemos o Antigo Testamento, muitas coisas do Novo Testamento nós não conseguiríamos compreender, não conseguiríamos entender. Por isso, a leitura do Antigo Testamento sempre é muito importante. Mas, com a leitura, então, de hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 1 ao capítulo 4, damos início a esse novo passo no nosso calendário e entramos, então, no Novo Testamento. Capítulo 1 ao capítulo 4 de Mateus, nós vamos encontrar o seguinte. Primeiro, Mateus começa falando da genealogia de Jesus. Isso é muito importante para provar aos seus leitores que Jesus é o Messias prometido, conforme eles poderiam ver ali no Antigo Testamento. Depois, Mateus narra de forma bem sucinta o nascimento de Jesus. Ele dá um destaque aí à visita dos magos vindos do Oriente para visitar o recém-nascido rei de Israel. Depois, ele vai falar sobre a fuga de Jesus com os seus pais para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Herodes, ao saber que esse nenê que havia nascido era o rei dos judeus, se sentiu ameaçado e então queria matar todas as crianças. E aí os pais de Jesus, por revelação, o levam para o Egito, para protegê-lo. Depois da morte de Herodes, então Jesus volta com os seus pais do Egito. Mateus também, ele coloca nessa parte do seu livro a pregação de João Batista. Sabemos que João Batista foi o precursor do Messias. E ao colocar a narrativa da pregação e do ministério de João Batista no seu evangelho, Mateus também tinha esse propósito de mostrar para os seus leitores que Jesus era o Messias prometido. Temos o batismo de Jesus, feito por João Batista, e aí no capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus. Para essa devocional, para essa nossa reflexão, eu destaquei 2 pontos da leitura desses 4 capítulos. O primeiro ponto, e que eu gostaria que nós refletíssemos e você parasse um pouquinho para pensar, está relacionado ao nascimento virginal de Jesus Cristo. Mateus deixa muito claro que Maria estava grávida do Espírito Santo. Maria, ela era noiva comprometida, o noivado ali naquela cultura já era quase como que um casamento, então era um compromisso sério, um compromisso formal, e assim José e Maria se encontravam nessa situação de noivado. Mas eles ainda não tinham tido nenhum relacionamento sexual, porque ainda não era o tempo para isso. E Maria então se encontra grávida. E vemos nessa narrativa aí que Mateus, ele fala da tentativa do pensamento de José em fugir
para não desonrar, para não difamar Maria. Vamos pensar um pouquinho. Imagine uma jovem, bem jovem, chega para os seus familiares, chega para os seus conhecidos e diz: olha, eu estou grávida. Claro que o que vem à mente das pessoas é: ora, quem te engravidou? Como Maria poderia explicar isso que nunca havia acontecido, que foge a qualquer racionalidade que possamos aí colocar em evidência? Tenho certeza que Maria, ela acabou sofrendo um pouco. Sua situação não era nada fácil. Vamos pensar também na situação de José. O que os dois enfrentaram por terem sido fiéis à voz e à vontade de Deus. Os dois, por revelação sobrenatural, tinham essa consciência e essa certeza de que tudo aquilo era obra de Deus na vida deles e em favor de toda a humanidade. Queria trazer isso um pouco para nós. Muitas vezes o Senhor tem para nós um propósito ou uma missão, ou coloca no nosso coração algo para fazermos que não é nada fácil, que pode até gerar nos outros pensamentos errados, julgamentos errados, até atitudes erradas. E nessa hora, para não desistir e não pecar contra Deus, em não fazer a sua vontade, é importante que tenhamos essa convicção de que quando o Senhor tem algo para a nossa vida, mesmo que seja aos olhos humanos algo muito absurdo, como até nós pudemos ver na vida de alguns dos profetas, mas o Senhor sabe o que faz. E o Senhor, Ele honra a fidelidade dos seus. O segundo ponto que eu quero destacar nessa nossa devocional está ali na narrativa da tentação de Jesus. E rapidamente eu quero refletir um pouquinho só com você, né? Parar um pouquinho para pensar com você sobre as artimanhas que o inimigo usa para nos tentar. Porque quando nós olhamos nessa narrativa da tentação de Jesus, pelo menos para mim, me faz lembrar a narrativa da tentação de Adão e Eva. E as artimanhas são muito parecidas, são similares, para não dizer as mesmas. No caso de Jesus, Jesus havia jejuado, estava com fome. Satanás, ao perceber e ao saber disso, ele então procura tocar nessa fragilidade, nesse ponto aí fraco. No caso de Jesus, momentâneo, gerado pelo jejum que ele havia empreendido. Mas é assim que Satanás, que o diabo, essa é a artimanha que ele usa. Ele vai tentar a pessoa ali na sua fragilidade, ali no seu ponto fraco. Outro detalhe que nós podemos ver é que ele usa a dúvida. Assim como ele usou lá com Adão e Eva, ele usou com Jesus, procurou inculcar dúvida na mente de Jesus. E é assim também que ele faz com o ser humano. Ele procura inculcar dúvida
na mente das pessoas, para levar essas pessoas a pecar contra Deus. Nós vemos também na narrativa da tentação de Jesus que ele distorce a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus com segundas intenções. E um último destaque que eu quero fazer aqui sobre as artimanhas do diabo é que ele apela para os desejos carnais. Ele conhece o ser humano, ele sabe quais são esses desejos no coração do homem, naquele coração que é enganoso, naquele coração que está afetado pela enfermidade do pecado, ele sabe. Dizem os teóricos que, quando falam sobre essa questão, que há três desejos muito fortes, desejos carnais muito fortes, que o inimigo ele vai procurar atingir o ser humano, que é sexo, dinheiro e poder. Mas sabemos que há outros desejos no coração das pessoas. E sabedor disso, o inimigo usa essa artimanha, apelando para esses desejos. Quero finalizar essa nossa devocional dizendo que, ao olhar para a palavra de Deus, nós encontramos um alimento sólido, um alimento importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus. Por isso, quero incentivar você a continuar essa leitura. Se você está atrasado, não se preocupe com isso, tente colocar essa leitura em dia, ou então você vai acompanhando daqui para frente e aos poucos vai tentando colocar os textos, os capítulos que você ainda não leu em dia, porque vale a pena. Veja só que lições preciosas, e poderia destacar muitas outras lições. Há um material vasto aqui nesses 4 capítulos que nos ensinam muitas coisas. Que Deus nos abençoe nesse dia.